Ainda tem tanto
Abandone seu Deus. Corra para o pátio. Não. A morte chegará a esse tempo. A mão de Deus irá atingi-lo. Eu não tenho medo. Tem que sair. Onde quer que esteja, meu amor estará com você. Façam-se ajoelhar para dar dor! Façam ajoelhar! Ele não ficará de joelhos. Para nenhum Deus será poder. Uma espada não fará ajoelhar-se. Você já foi? Dalila! Estou cansado. Me fortaleça. Me fortaleça, Senhor, só dessa vez. O que ele está fazendo? Segurando o tempo. Chego até a exaustão até ele ajoelhar aos pés de Dagon. É o palhaço mais engraçado que eu já vi. Ela se mexeu. A coluna está rachando. Ele quebrou a pedra. Ele tem a força de um demônio. Não. Tem a força de um Deus. O poder de Dagon está ameaçado. Detenho! Rápido! Eu sou o espírito que eu dou a meus inimigos. Matem-no! Derrubem este homem! Socorro! Saiam todos! Vamos! Boa noite a vocês. Eu queria nessa noite fazer uma declaração de amor. Eu estou apaixonado por vocês. Que tal? Dizem que quando a gente passa o dia pensando em alguém, está apaixonado. Eu confesso a vocês que eu passo o dia lá na publicadora, lá na minha sala, digitando ali no computador, organizando ali os textos e pensando exatamente aqui em vocês. E quando eu vejo ele entrando na capela da CPB, ele representa todos vocês. Eu fico pensando mais ainda nele. Nessa noite, queridos, é um prazer estarmos juntos. Quantas pessoas estão nos visitando hoje? Queria ver as mãos, alguém que nos visita hoje. Tudo bem, sejam bem-vindos. Para nós é um prazer muito grande tê-los conosco. Nós estamos, ao longo desta semana, numa programação toda especial.
aos nossos queridos jovens. Eu quero aqui parabenizar a equipe de música, muito interessante. Eu estava comentando com a minha esposa, a gente sente um momento, uma atmosfera celestial com esse louvor. Parabéns para a equipe de música. Você já viu aquela frase, fica sem critério? Fulano, como é que faz isso aqui? Olha, fica sem critério. Como é que eu procedo nisso aqui? Fica sem critério. Sabe, queridos, a mensagem dessa noite, ela tem como título o critério que destrói a força. Eu queria começar definindo o que é critério. O que é que nós entendemos por critério? Interessante que há muitas definições para critério, mas eu pessoalmente gosto de uma delas, que diz assim, que critério é aquilo que você usa para comparar as coisas. E todos nós temos critérios. É bem verdade que os critérios que nós temos, eles são relativos, eles são diferentes. Porque o critério, ele está muito relacionado com a nossa maneira de ver o mundo, como a gente vê as coisas. Aliás, há uma palavrinha para isso aí, que não é muito usada, chama-se cosmovisão, ou a visão de mundo, ou a janela pela qual cada pessoa vê o mundo. E todos nós temos critérios. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Tatuí, no mês de janeiro, dia 12 de janeiro, quando eu cheguei aqui, eu fiquei hospedado ali além do publicador, tem dois apartamentos ali, eu fiquei num deles. No dia seguinte, o pastor Lessa disse, olha, pastor, você vai procurar casa, olha, procura uma casa dentro dos seus critérios com a sua esposa. E os homens aqui sabem muito bem que quando a gente vai arrumar uma casa para alugar, um apartamento, alguma coisa, um imóvel, o critério que pesa mais é da esposa, pelo menos lá em casa é assim. E eu tive muito trabalho para achar. Eu achei boas casas aqui em Tatuí, mas a maioria delas não preenchia os critérios de uma mulher que se chama Zuleide, que é a minha esposa. E como eu tinha a incumbência, a missão de procurar, de encontrar, eu fiquei preocupado. Dizia, olha, você vai arrumar, mas dentro dos meus critérios. Abra sua Bíblia, porque ao longo desta semana, queridos, nós estamos estudando alguns personagens da Bíblia. Aliás, para falar nisso, você sabe que hoje no mundo acadêmico existe uma série de teorias que acabam dizendo que esses personagens nunca existiram. Lá em Jerusalém, na Universidade Hebraica, tinha um professor israelense, inclusive, e ele dizia claramente que os personagens da Bíblia, Abraão, Isaac, Raquel, José, Salomão, dizia ele nas suas aulas que esses personagens nunca existiram. E esses personagens, eles eram frutos da ficção judaica, da imaginação judaica, que ao longo dos séculos, ao longo do tempo, os acadêmicos religiosos judaicos, eles haviam imaginado que esses personagens tinham existido, e nessa imaginação eles então sistematizaram uma teologia e uma história dentro da existência fictícia desses personagens. Nós não vamos aqui discutir isso, até porque nós não temos tempo para isso, mas é interessante que a arqueologia, que é hoje uma ciência, eu conheci um arqueólogo lá no Oriente Médio chamado Amichai Mazar, um cidadão assim muito cristão, e ele, nas escavações dele, ele sempre mostrava com os achados, ele mostrava exatamente evidências da existência desses personagens da Bíblia. E Sansão era um deles. Aliás, o personagem dele é Sansão. Eu gosto muito da história de Sansão. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, capítulo 14. Nós iremos ler os versos 1, 2 e 3. Juízes, capítulo 14, versos de 1 a 3. É o texto que nesta noite nós vamos então fundamentar as nossas reflexões da mensagem dessa noite. Juízes capítulo 14, versos 1, 2 e 3 diz assim: Desceu Sansão a Tina, vendo em Tina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse:
Aqui eu quero fazer uma pausa, não que o texto exija isso, mas só para ver aqui um parênteses. Vocês sabem que os tempos mudaram. Nos tempos do Antigo Testamento, o filho, quando ele se apaixonava por uma moça, ou vice-versa, quando a moça apaixonava-se por um rapaz, veja bem, quando o filho se apaixonava por uma moça e a filha se apaixonava por um rapaz. Quando acontecia isso, em geral, até na cultura da época, eles partilhavam isso com o pai. Hoje, a moça só diz assim: pai, estou levando o filho de casa. Ou então o rapaz assim: mamãe, o pai, olha, estou chegando aí, põe mais água no feijão, porque a fulana está indo comigo. Mas escuta, quem é a fulana? Ué, a fulana? É a fulana. E aí, pai? Eu estou querendo dizer com isso, viu, jovens? Não me entendam mal, mas os tempos mudaram, não é? A gente sabe que uma das decisões fundamentais da vida hoje do jovem, e eu disse ontem, no contexto da vida de Moisés, é exatamente o amor, quando você escolhe alguém para casar. Alguém que você vai namorar, alguém que você vai amar, alguém com quem você vai dividir a sua vida enquanto você viver. Aliás, diga-se de passagem, é uma das principais decisões da vida de um moço ou de uma moça. E aqui diz que Sansão, quando ele conheceu lá em Tina, que era uma das cidades da Filístia, antiga Filístia, dos filisteus, quando ele então viu essa mulher, ele participou com o pai e a mãe. Disse: olha, vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus. Tomai-na, pois, por esposa. Nos tempos do Antigo Testamento, os namoros e os noivados não demoravam muito, não. Outro dia eu vi uma moça, aliás, fui pregar aqui num lugar, aqui perto de Tatuí, e conheci uma moça que já está namorando há 7 anos com um rapaz. É muito amor. 7 anos. E eu perguntei: quem vai acabar mais 7? Aliás, vou falar em 7. Eu fico imaginando o seguinte: Jacó, ele de fato amava Raquel. Porque o cara trabalhou 7 anos por ela, fez todo o contrato. Aí no final dos 7 anos, quando ele já contava os minutos e os segundos para acabar os 7 anos, o sogro disse: olha, você vai casar com ela. Ele disse: que bom, esperei 7 anos. O sogro disse: você casa com ela com uma condição. Qual é a condição? O que isso que eu faço agora? Já podem imaginar que tinha mais 7 anos para frente. E o sogro disse: olha, mais 7 anos de trabalho. E o cara trabalhou mais 7 anos. Só uma pergunta aqui: rapazes que estão namorando, quem é namorado aqui? Levanta aí a mão. Os namorados. Você trabalharia 14 anos pela sua amada? Não me responde, só pensa. Só para pensar. Não é? Aqui não é para responder, é só para pensar. Ok? Mas vejam vocês o seguinte: Sansão diz o texto aqui: pai, encontrei uma mulher das filhas dos filisteus, tomai-na por esposa. E quando Sansão pensava, quando o jovem Sansão imaginava que o pai e a mãe dele iriam engolir essa história, iriam se conformar, veja o que diz o verso 13: porém, aliás, os poréns e os mas são fundamentais na vida, né? Já viram, são as adversativas. Fulano de tal é muito bom, uma pessoa muito inteligente. Fulano de tal é uma pessoa perfeita, mas, porém, contudo, entretanto, aí vem tudo, né? E o que vem pela frente acaba tudo que veio antes, não é? Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Vocês sabem que quando Israel saiu do Egito, e aqui a gente vai um pouquinho para a história, quando Israel saiu do Egito, uma das inclinações que Deus fez foi que eles não se juntassem com outras nações. E havia uma questão muito séria, havia aqui questões culturais envolvidas, inclusive. Você vai perceber que as nações, diante das áreas pelas quais Israel estaria passando, tinha hábitos e costumes violentos e contrários à lei de Deus. Um deles, para você ter ideia, era o sacrifício de pessoas, o sacrifício de humanos. Muitas dessas nações pegavam os filhos, as criancinhas, as crianças, as colocavam no altar e as sacrificavam às divindades pagãs. E Deus não
não queria que Israel assimilasse essa cultura. Havia outras questões também, mas uma delas eu dizia assim: olha, não dê as suas filhas para os filhos dessas nações, porque eles e elas os fariam desviar-se de mim. Essa era a recomendação de Deus. Essa era a recomendação de Deus. Não se misturem. Eu quero dizer aqui de passagem, abrindo parênteses, um detalhe: não era que Deus estava sendo preconceituoso em relação às demais nações. Aliás, a Bíblia diz que Deus ama a todos, e diz também que Deus quer salvar a todos. Mas Deus, melhor do que ninguém, sabe das influências sociais que as pessoas assimilam, que elas absorvem quando elas estão juntas. Os pais de Sansão disseram: filho, tanta moça no meio do nosso povo, tantas garotas lindas, Sansão, quantas moças em formação entre nós, como é que você, meu filho, vai buscar uma moça exatamente no meio dos nossos inimigos? E aqui, queridos jovens, entra o que eu chamo do critério de Sansão. Qual foi o critério dele? Veja o que diz o final do verso 3, né? Vamos acompanhar a leitura. Ele diz assim: disse Sansão a seu pai. O que é que ele disse para o pai? Como é que diz aí na sua Bíblia? Toma-me o quê? Esta. Eu quero esta. Dentre as centenas que existem, as milhares que existem, pai, eu quero essa. E a razão que Sansão, o motivo que Sansão apresentou para querer aquela, e aqui eu uso uma expressão bem conhecida, a dita cuja, que a mãe dele depois certamente chamou de Mocrélia, né? Você sabe, moço, você sabe, rapaz, que no dia que você arranjar uma moça, olha, você tem que proteger a dele, viu? Porque possivelmente essa palavrinha vai existir em algum momento da vida, sabia? Mas sabe o que acontece? Sansão disse o seguinte: pai, eu quero esta, porque só desta o quê? Me agrado. O critério de Sansão estava aqui. Eu quero essa, porque é desta que eu me agrado. Os meus olhos se agradaram desta. Esse foi o critério. Jovem da minha igreja, deixa eu fazer uma pergunta para você: qual é o seu critério? Ou quais são os seus critérios? Esse foi o critério de Sansão. Aliás, eu quero ler aqui uma citação de Ellen White que aparece no livro Patriarcas e Profetas, página 568, que diz assim: fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte da terra. Mais forte. Daqui a pouco a gente vai ver algumas proezas de Sansão. Mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Que contraste, não? Fisicamente o cara era perfeito. Fisicamente não tinha para ninguém. Mas no domínio próprio, no critério cultural e espiritual, o cara foi um dos mais fracos. Muitos tomam erradamente as paixões fortes como caráter forte, mas a verdade é que aquele que é dominado por suas paixões é homem fraco. Não esqueça disso. Aquele que é dominado por suas paixões é fraco. A verdadeira grandeza do homem é medida pela força dos sentimentos que ele domina, e não pelos sentimentos que o dominam. Olha, eu gosto disso aqui, tá? Ellen White nunca foi tão rápido, ao que eu vejo como essa declaração. Você lembra que há alguns anos foi traduzido para a língua portuguesa um livro de um cidadão chamado Daniel Goleman? Eu não sei se você viu esse livro, já tem alguns anos. O livro intitula-se Inteligência Emocional. Depois apareceu inteligência emocional no trabalho, inteligência emocional em casa, inteligência emocional na igreja, por aí vai. Inteligência emocional. Frederick Goleman, um doutor em Harvard, ele diz o seguinte: a tese dele, ele diz assim, que o indivíduo, ele pode ser inteligente, pode ser uma pessoa talentosa, pode ser uma pessoa aplicada, pode ser uma pessoa assim perfeita, mas se ele não tem domínio próprio, se ele emocionalmente não é
inteligente, ele põe seus talentos e sua capacidade técnica por água abaixo. Interessante isso. Sansão, queridos, tecnicamente falando, da perspectiva técnica, Sansão era perfeito. Mas, como diz a Alemanha aqui, queridos jovens, nas paixões, nos sentimentos, ele permitiu que ao longo da sua vida, sentimentos e paixões desvirtuadas e distorcidas o dominassem. Sansão, queridos, ele fez aqui algumas proezas. Por exemplo, quando você lê os versículos 5 e 6, lá de Juízes, diz assim: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tina, e chegando às vinhas de Tina, eis que um leão novo, bramando-lhe, saiu ao encontro. Você já se encontrou com o leão? Vou contar a história aqui para vocês. Alguém conheceu aqui o pastor Emanuel Saraiva? Já ouviu falar desse pastor? Não conhece? O pastor Emanuel Saraiva, ele hoje está jubilado, ele é maranhense. Ele é um negro. Quando eu falo aqui um negro, eu explico aqui. Cuidado para você não achar que eu estou aqui fazendo um preconceito para ele. Ele é um negro. Eu vou explicar por que depois eu disse isso. Eu tive alguns colegas da África, alguns colegas africanos quando eu estudei, e você sabe que o africano ele faz questão que você o chame de negro. Você tem que chamar de negro mesmo. Tem gente que aqui no Brasil, por conta do preconceito racial, né? Mas ele é tão moreninho, né? Ele é meio moreninho, assim, a gente percebe que é aquele constrangimento para não querer ofender. E o pastor está dizendo, não, é negro mesmo, o africano quer que você o chame de negro. O pastor se leva conta que quando trabalhava no Maranhão, um dia ele fez uma viagem para o interior do estado. Eu não sei se você conhece aqui o Maranhão, tem algum maranhense aqui não, né? Maranhense é gente boa, gente, já dizendo de passagem aqui. O pastor se leva conta que ele estava viajando de ônibus, e naquelas paradas em beira de estrada, o ônibus parou, o pessoal desceu, comer alguma coisa, havia 5 nas proximidades. O pastor Saraiva conta, ele contou essa história para nós da semana de oração, achei que nunca esqueci disso, né? E ele conta que ele estava lanchando lá naquelas lanchonetes ali de beira de estrada, ali na rodada, e ele percebe que num determinado momento as pessoas estavam correndo. E as pessoas corriam apavoradas, sem direção nenhuma. E as pessoas corriam e outras gritavam. E ele ficava pensando, gente, mas o que está acontecendo? E ele começou a perguntar às pessoas ali próximas o que estava acontecendo. Olha, tem um circo aí próximo e estão dizendo que o leão soltou-se da jaula. O leão está correndo por aí afora. E as pessoas correndo e ele olhava e ele sempre viu ele querendo ver o leão. E ele disse que em determinado momento ele se lembrou de correr para o ônibus. E quando ele correu, ele disse que viu as lojas fechando, ali as mais próximas fechando, ali baixando ali as portas. E ele disse que quando correu para o ônibus simplesmente fechou a porta, o motorista fechou a porta do ônibus. E ele disse que a uma distância dos 4 metros, ele vê um bicho desse na frente dele. E ele disse que o leão olhou para ele e abriu aquela boca e deu aquele rugido. Ele disse que sentiu o hálito do leão até hoje. E aí foi quando ele disse que era a primeira vez na minha vida eu fiquei louco, eu fiquei branco. Entenderam agora? Mas sabe, queridos, vejam vocês é o seguinte, o texto diz que uma das proezas de Sansão foi pegar o leão. Você encara isso aqui? Mas vai passar melhor. Você encara uma fera dessa aqui? O texto diz, amigos, que Sansão indo para Tina, ele viu ali um leão e diz o texto claramente que ele num simplesmente abraço amigável, entre aspas, Sansão matou o leão. E o texto diz que ele matou sem nada nas mãos. Moça, você namoraria com um rapaz desse capaz de matar um leão? Você já imaginou você nos braços de um jovem cuja força mata um leão? Que privilégio, não. Estou falando das moças, tá, gente? Falando das moças. Queridos, Sansão enfrentou uma outra proeza de Sansão, está nos versos 3 a 5, aliás, no verso 19. Diz ali que na cidade de Éscalo, aliás, essa cidade está lá até hoje, lá em Israel, uma cidade portuária, inclusive, uma cidade litorânea. E essa cidade de Éscalo está lá, inclusive, naquele problema com a faixa de Gaza. Tem um brasileiro, um rapaz, um jovem brasileiro que estudou engenharia na Universidade de Éscalo. E essa cidade, de fato, ela era a cidade
porque Sansão era daquela região lá, dos tempos do Antigo Testamento. Então vejam vocês, queridos, que diz o texto lá no verso 19, 14, verso 19 dos Juízes, que naquela cidade Sansão fez um massacre de pelo menos 30 homens. Você vê hoje um homem enfrentar 30 homens assim, sozinho, sem nada. Você vai ver uma expressão muito frequente no livro de Juízes, aqui no contexto da vida de Sansão, queridos, que é a expressão que o Espírito do Senhor se apoderou dele. Abrindo aqui um parênteses, a gente sabe muito bem, os filmes mostram isso e às vezes, mas você sabe muito bem que a força de Sansão não estava nos cabelos, no cabelo. Na verdade, ali, o cabelo de Sansão, ali, aquelas tranças que ele tinha, era um foco lá de Números capítulo 6, que era um nazireado. E na verdade, o seu cabelo nada mais era do que uma evidência externa de uma obediência a um pacto que Deus havia feito com ele, e ele com Deus. Mas está aqui, Sansão nasceu numa época, num contexto bem especial na história de Israel. Israel estava sendo massacrado pelos filisteus, e o povo orava e jejuava. E quando o povo menos esperava, os filisteus vinham e invadiam toda a área, o acampamento, e o que é pior, os filisteus roubavam, eles levavam toda a produção agrícola de Israel, e o povo já estava cansado. E Deus disse: eu vou livrar vocês dos filisteus. Vai nascer um menino, e esse menino vai ser especial, e será ele que vai começar então a livrar vocês da mão dos filisteus. E aí nasce Sansão. Só que nos jovens tem um detalhe aqui que você precisa aprender. Deus tem muitos sonhos para a sua vida. Deus tem propósitos infinitos para a sua vida. Mas Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus respeita o seu critério. Deus respeita a sua vontade, mesmo vendo e mesmo sabendo as consequências que os seus critérios trarão para você. Com Sansão não foi diferente. Deus não disse: Sansão, você tem toda a minha força, mas olha, você é obrigado a conservar toda a tradição religiosa dos seus pais. Você quer ver uma outra coisa de Sansão? O texto diz, vamos acompanhar. Aliás, não vamos ler todos os textos, não dá para a gente ler todos os textos, mas, por exemplo, no capítulo 15, versos 3 a 5, o jovem Sansão, certa feita, ele pegou ali 300 raposas e ele incendiou a vinha dos filisteus. Que aventura, né? Parece a aventura de adolescente. O cara foi lá no deserto, pegou as 300 raposas, uniu todas elas, tocou fogo e acabou com a vinha dos filisteus. Mas isso não foi tudo. Numa outra ocasião, como diz no capítulo 15, versos 14 a 16, Sansão, com uma queixada de jumento em mãos ou na mão, ele destrói um verdadeiro exército de homens filisteus. E a expressão frequente é: o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. No capítulo 16, verso 3 de Juízes, aqui diz, queridos, vejam vocês, que uma noite, quando Sansão estava lá na cidade de Gaza, e a história diz que a população, os soldados ali, sabendo que Sansão estava ali, eles resolveram fechar os portões da cidade para que Sansão não tivesse nenhuma escapatória, nenhuma possibilidade de escapar. A arqueologia diz, aliás, achados arqueológicos lá no Oriente Médio mostram claramente que naquela época os portões da cidade, que as cidades elas eram muralhas, e os portões dessas cidades eram portões ali com toneladas de peso. Não era fácil, o exército não conseguia romper os portões de uma cidade. A Bíblia diz que Sansão, naquela noite, ao tentar sair da cidade de Gaza, e já era uma das cidades lá da polícia, lá dos filisteus, portanto uma cidade ali dos seus inimigos, diz claramente aqui no verso 3, que Sansão, queridos, ele conseguiu levar nas costas, romper com todo aquele peso dos portões da cidade de Gaza. Você já pensou, moça, um rapaz que mata um leão? Um rapaz que é capaz de incendiar uma vinha completa com 300 raposas.
Um rapaz que é capaz, que tem capacidade de, com uma queixada de jumento, matar tantos homens. Você já imaginou um rapaz ao seu lado capaz de levar no peito, nas costas, os portões pesados de uma grande cidade? Que homem é este? Quem é esse homem? A Bíblia diz que ele se chamava Sansão. Mas acontece que os jovens um detalhe. Fisicamente falando, Sansão foi o homem mais forte do mundo. Mas no seu domínio próprio, no domínio de suas paixões, no domínio dos seus sentimentos, ele foi um dos mais fracos. E aqui, queridos jovens, eu queria tirar aqui algumas lições espirituais da nossa vida. Sabe, queridos jovens, sabe, amigos, quando Sansão nasceu na história do seu povo, queridos, Deus tinha, como disse, propósitos infinitos para a vida de Sansão. Sabe, jovem, rapaz e moça, Deus tem também propósitos infinitos e espirituais para a sua vida. Deus tem um futuro brilhante para a sua vida. Deus tem um casamento brilhante para a tua vida. Deus tem uma profissão brilhante para a tua vida. Deus tem uma vida brilhante para você ao longo dos próximos anos. Mas qual é o seu critério? Quais são os critérios que você tem, querido jovem, na sua vida? Que parâmetros você tem para tomar decisões, para fazer escolhas? Que critérios você tem usado para tomar decisões importantes e fundamentais na sua vida espiritual, na sua vida profissional? Que critérios você tem? Sabe, já uma das coisas que marcaram a vida de Sansão e a tragédia na vida de Sansão é que ao longo do livro dos Juízes, dos capítulos que falam da história de Sansão, você vê constantemente um rapaz rico na sua tradição espiritual, mas um rapaz que brincava com o pecado. Você lembra daquela famosa frase popular que quem brinca com fogo se queima? Você vai perceber que Sansão, queridos, o tempo todo, ele começou então a brincar e mexer com as suas tradições espirituais. A força que ele possuía, a força que ele tinha não era dele, e muito menos estava no seu cabelo, era a força que vinha diretamente de Deus. Era Deus que fortalecia, quem se apoderava de Sansão e lhe dava condições de romper com todo obstáculo que aparecesse diante dele. Mas Sansão, querido, os jovens começou então a brincar. E veja, se você unir essa inclinação de Sansão de brincar com as coisas espirituais, de brincar de ser cristão, de brincar de pertencer a Deus, de brincar de ser religioso, de brincar de ser espiritual, esse hábito de Sansão, junto com a sua fraqueza espiritual, isso acabou culminando numa das piores tragédias registradas na Bíblia no Antigo Testamento. E quando ele se apaixonou por Dalila, aliás, quando dizem aí, quando alguém está apaixonado, parece que a paixão vira a cabeça da pessoa, não é verdade? Eu me lembro uma vez, uma irmã me procurou e disse: pastor, meu filho está namorando uma moça. Eu disse: irmã, que coisa boa, é coisa mais natural, irmã. O rapaz namorar uma moça, é natural mesmo isso aí. Ah, pastor, mas ele levou a filha da menina lá em casa, pastor, e eu já disse para ele que não dá, mas pastor, eu não tenho como convencer as irmãs. Se a senhora não me convence, eu muito menos. Se a senhora que é a mãe não está convencendo, imagina eu. Ah, pastor, hoje tem que só conversasse com ele. O fato é que o rapaz casou. E com mais ou menos uns 20 dias depois da lua de mel, o rapaz volta em casa e diz: mamãe, a senhora tinha razão. Olha, mãe, ela é assim. Mãe, ela não sabe cozinhar. Mãe, ela já queimou o arroz umas 3 vezes. E ele foi falando, e a irmã só ouvindo. E aí no final a irmã diz assim: meu filho, você terminou? Terminei. Mas você faz o seguinte, meu filho, você dá meia volta, vá para a sua casa, como o arroz queimado que a sua esposa fez, porque você escolheu. E tem mais, meu filho. Olha, você venha na minha casa quantas vezes você quiser, mas nunca mais me apareça aqui para falar da minha norinha. Ela é sua esposa. Eu fico pensando em você toda, a sogra fizesse isso, hein? Mas
E quando, amigos, ele se apaixonou por Dalila, que começou a ficar, aliás, jovens, eu vou dizer para vocês uma coisa, o tal do ficar não é novo não, viu? Tem gente que acha que o tal do ficar é novo, mas não. Sansão era um rapaz que ficava muito, mas muito mesmo. E quando ele começou a ficar com Dalila, Dalila era uma mulher esperta. Aliás, minha gente, diga-se de passagem que a mulher é esperta mesmo, viu? Aliás, outro dia eu estava lendo aí, disse que tinha um autor, alguém pediu que um poeta descrevesse os elementos que Deus usou para criar a mulher. E ele começou a usar um bocado de coisa, né? Diz que quando Deus foi criar a mulher, diz que Deus usou o cojeio dos pássaros. Né? Por isso que a mulher tem uma voz assim, doce, melodiosa. Mas diz também que quando Deus foi criar a mulher, usou as cores do arco-íris. Por isso que ela é assim dócil, por isso que ela é toda colorida na sua simpatia e assim por diante. Ele vai colocando, mas lá no final, ele colocou também que Deus usou a astúcia da serpente. Que coisa, hein? Sabe por quê? Você sabe que a mulher é tão inteligente, mas a mulher é tão inteligente que ela faz o seguinte: ela manda no homem, ela controla o homem, ela manipula o homem e aí não faz achar que é ele que manda. É verdade. Aliás, para falar disso, diz que existem 3 tipos aí de homens casados. Existe, já contei isso aqui, mas diz que existe um varão. Quantos aqui são varões? Ninguém é varão, né? Mas diz também que existe um varela. Quantos são varelas aqui? Também não tem. Mas tem também um varunca. E quantos aqui são varões? Ninguém quer nada, né? Bom, nessa hora eu não confia, né? Isso é a definição de cada um, né? Bom, depois eu conto para vocês como é isso aí. Mas sabe o que acontece? Que o varão manda ele e ela não. Agora, quantos aqui são varões? Manda ele e ela não. Quantos são varões aqui? Ninguém. O varela diz que manda ele e manda ela. Quantos aqui são varelas? Ele manda de um lado e ela manda do outro. Quantos aqui são varelas? Nós temos aqui alguns varelas aqui. E tem um outro que são os varuncas. Manda ela e ele nunca. Quantos aqui são varuncas? Mas sabe o que eu desejo a vocês? Mas essa é a realidade. E agora Sansão, queridos, quando estava com Dalila, ele estava ficando com ela e ele dizia: mas meu bem, escuta, eu vejo que você é diferente. Eu vejo que você, meu bem, quando você me abraça, há uma força estranha. Há um impacto diferente do seu abraço. De onde é que vem essa sua força? Ah, Dalila, eu sou como qualquer um outro. Modéstia, eu sou como qualquer um outro. Olha, meu bem, por que você quer saber isso? Mas olha, é que me chama a atenção. Eu não sei, eu amo tanto você. Você não seria capaz, meu bem, de me dizer tudo isso? Ah, mas que é isso, menino? Que coisa, beijou pra lá, beijou pra cá. Imagina se eu vou te contar isso, isso tem nada a ver, eu sou como qualquer um outro. E ela começou a insistir. Ela começou a ir mais fundo. E você sabe que água bom em temperatura, como é que faz? Não é? E ela foi insistindo, ela foi falando: olha só, você quer saber? Faz o seguinte, pode falar aqui agora você. Olha, se você me amarrar aqui, com 7 tendões aqui de corda, se você me amarrar mesmo, mas olha, tem que ser firme, né? Você tem que colocar a mão. Se você fizer isso, pode contar, olha aqui, eu sou como qualquer outro. E ela fez. Você vai observar, Jovem, na história de Sansão, algumas coisas interessantes da história de Sansão. E ela foi fazendo. Só que ela fazia, mas já havia uma combinação com quem? Com os inimigos dele. Sabe, queridos, Salomão em Provérbios capítulo 6 e 7 fala do caminho da prostituição. E aí a expressão, olha, aquela expressão me faz pensar muito. Sabe o que diz lá? Que diz assim, que os beijos dela são caminhos de morte. Já viu isso lá em Provérbios capítulo 6? Não é? E ele foi fazendo. E daqui a pouco ela era tão carinhosa com ele que ele adormecia. O cara dormia mesmo, o cara não aguentava. Daqui a pouco, Sansão, olha os filisteus, olha os filisteus. Ele só abriu os olhos e no mar está assim, um toque de mágica, pá, aquelas portas. E aí estava o homem pronto.
E cada vez que ele fazia isso, diz o texto, amigos, que ele decepcionava Dalila. Até que um dia ela diz assim: olha, chega, você não confia em mim, você não pode me confiar o seu segredo, não quero mais nada com você. E sabe, queridos, quando Dalila disse isso, ela tocou na ferida do critério de Sansão. Qual era o critério dele? Só esta me agrada. Foi só desta que os meus olhos se agradaram. Esse era o critério de Sansão. Até que um dia ele disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca disse aquilo. Só Deus, os meus pais e eu sabemos. Mas o meu segredo está aqui. Se você cortar o meu cabelo, e aí vai, você conhece a minha história. Querido João, o que eu quero colocar para vocês nessa noite, amigos, existem pelo menos nessa história de Sansão, queridos jovens, pelo menos 8 ou 10 coisas que a gente percebe na história de Sansão. O primeiro deles é que Sansão acabou caindo nas mãos do inimigo porque jamais caiu em si mesmo. Uma vez que aquele jovem, uma vez que aquele moço nunca dominou os seus instintos, nunca dominou os seus sentimentos, as suas paixões, um dia ele, por não cair em si mesmo, ele acabou caindo nas mãos dos inimigos. Sansão, queridos jovens, dominou um leão, matou um leão, mas nunca dominou o seu ego, nunca dominou as suas emoções. Emocionalmente, pela tese de Daniel Goleman, Sansão nunca foi inteligente. Sabe, queridos, Sansão gostava de propor enigmas. Você conhece os enigmas lá do leão, a doçura, não é? Ele gostava de propor enigmas, mas só tarde ele resolveu o enigma da sua vida. Sabe, queridos, Sansão fixou os olhos no brilho ofuscante de uma falsa Dalila. Os seus critérios, o seu critério baseado naquilo que ele gostava, no seu gosto. E simplesmente, queridos jovens, ele acabou cego. Aquilo que era a base dos seus critérios, um dia ele ficou sem a sua visão. Sansão buscou uma liberdade falsa. Aliás, a palavra liberdade é a palavra-chave do dicionário de muitos jovens. Liberdade. Vida própria, ser dono do meu nariz, tomar minhas decisões. Interessante, quando a gente é adolescente, a gente é louco para ficar maior de idade. Eu me lembro quando eu tinha ali 12, 13 anos, eu via os colegas do bairro lá ficar com 18 anos, ir para o quartel, e depois o pai dizia: não, meu filho já é maior de idade. Eu ficava sonhando com aquilo. Só que quando você chega à maioridade e você vê, em primeiro lugar, não tem mais esse negócio de curso superior na lei, você quer? Tem mais questão do curso superior aí? Quem vai preso aí tem curso superior, fica no lugar especial? Não existe isso aí? Como é que é? Antes de ser julgado, né? Bom, depois não tem mais, né? Então parou aí, o curso superior já era também, né? Isso aí não existe mais, né? Mas vejam vocês, quando a gente chega à maioridade, que vê a responsabilidade que vem aos seus ombros, aí você treina. Mas sabe, jovens, aqui diz, vejo vocês que Sansão buscou uma liberdade falsa e ele terminou como escravo. Não quis trilhar o caminho da justiça, da retidão, daquilo que era correto. E a sua história, amigos, acaba com Sansão dando voltas e mais voltas, empurrando a moenda, o moinho do cárcere dos filisteus. Sabe, queridos, Sansão incendiou com o auxílio das raposas as searas dos filisteus, mas permitiu, jovens, que as raposinhas dos vícios destruíssem a sua vida. Ele foi tecnicamente perfeito ao incendiar a seara dos filisteus, mas não foi inteligente para evitar que as raposas dominassem o seu interior e a sua vida. Sabe, querido, Sansão carregou os portões de casa nos ombros, mas ele foi esmagado pelos pecados de Gaza. Ele morreu sob os escombros da cidade de Gaza. Interessante que quando ali, Sansão gostava de brincar e se amarrar. Olha, me amarra aqui, com essas cordas, 7 tendões aqui. Ele gostava de brincar e se amarrar. Mas a sua história revela que ele acabou amarrado mesmo. Ele acabou amarrado ali entre os filisteus. E sabe, queridos,
Sansão gostava da folia e seu penúltimo ato foi servir de palhaço perante os seus inimigos. Sabe por que, queridos jovens? Por causa do seu critério. E o critério que Sansão adotou foi o critério, amigos, que destruiu a sua força, que destruiu a sua vida espiritual, que destruiu o futuro brilhante que Deus havia reservado para a sua vida. Sabe, eu queria findar antes da gente ouvir a última música dessa noite, queridos, mas eu queria trazer para você o que nós vimos, o que nós encontramos lá em Juízes 16, verso 28 a 31. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 16, verso 28 em diante, diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que livre dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita e uma, e com a mão esquerda a outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram em sua vida. Verso 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele, o sepultaram entre Zorá e Estaol. No sepulcro de Manoá, seu pai, julgou ele a Israel durante 20 anos. Sabe, amigos, aqui a Bíblia mostra o final da história de um homem que foi agraciado por Deus com um dom especial, mas que, lamentavelmente, pelo critério que ele usou para as suas escolhas e para as suas decisões, ele simplesmente deixou de por água abaixo aquilo que mais precioso que Deus havia reservado para ele. Querido jovem da igreja, qual é o seu critério? Que critérios você tem usado para as suas escolhas e para as suas decisões? Quando eu era adolescente, amigos, eu ficava pensando como Deus foi injusto, porque Deus não deu mais uma chance a Sansão. Afinal de contas, ele não se arrependeu. Afinal de contas, ele não entregou a vida dele no seu último minuto. Sabe, queridos, há duas coisas que a gente considera aqui. A primeira delas é que, de fato, Deus perdoou a Sansão. Tanto é que ele aparece, lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Ele aparece lá e diz que pela fé ele foi vitorioso. Sabe, queridos jovens, essa oração final de Sansão, ela foi, para mim, é uma das orações mais lindas da Bíblia, uma das entregas mais genuínas registradas na Bíblia. Mas por que será que Deus não deixou viver, apesar dessa postura de reverência e fé? Sabe, queridos, porque a vida de Sansão já não teria mais a influência que era permitida se ele tivesse sido obediente a Deus, se ele tivesse um critério espiritual para as suas decisões e para as suas escolhas. E o seu povo não teve outra escolha, irmãos, a não ser descer a cidade de Gaza. Não deu aos escombros do Betel de Dagon, que era o Deus dos filisteus. E no meio de toda aquela parafernália, no meio de todos aqueles escombros, resgataram o corpo de um herói, resgataram o corpo de um homem que em vida foi capaz de fazer tantas coisas, um homem que em vida foi capaz de romper com tantos obstáculos, mas não foi capaz de conquistar-se a si mesmo, nas suas emoções, nas suas escolhas, simplesmente por causa do seu critério. Querido jovem, qual é o seu critério? Nós vamos ouvir uma música especial. E como ontem à noite, queridos, mais uma vez, nessa noite eu quero fazer uma oração toda especial por você, jovem. Eu quero orar de maneira especial em seu favor e pedir a Deus que Ele fortaleça cada vez mais o teu critério espiritual para as tuas decisões, para as tuas escolhas, para que as decisões que você precisa tomar na vida sejam decisões que te fortaleçam e te levem para o futuro brilhante que Deus tem reservado para a tua vida. Ouça essa música. Eu gostaria que a proporção que você ouvisse essa música, aonde você está, coloque-se nas mãos de Deus, consagre-se a Ele.
a mensagem da tua palavra. Obrigado, meu Pai, porque tu és o mesmo Deus hoje e tens um futuro brilhante para cada jovem da tua igreja. Amém. Mas que Deus Santo e bom Espírito, Senhor, ilumine a cada um deles os critérios que tem para suas escolhas e decisões. Amém. A história de Sansão, Senhor, está registrada em tua palavra para nos ensinar a nós que vivemos no tempo do fim a necessidade de termos um critério espiritual, um critério legítimo para nossas escolhas e decisões. Por isso, Senhor, despede-nos com a tua paz e abençoa nessa noite de uma maneira toda especial aquelas pessoas, Senhor, que estão vivendo momentos difíceis. É provável que em nosso meio haja alguém, Senhor, que está sofrendo, alguém que está vivendo um momento muito triste na sua vida. É provável, Senhor, que entre nós haja alguém cujo coração está quebrantado por dor e tristeza. É provável, Senhor, que haja entre nós alguém que está procurando respostas para os mais profundos anseios da sua vida. Que a tua graça e poder nessa noite abençoe a esta pessoa. Em nome de Jesus. Amém.